Foi aqui que pediram o vídeo sobre a máquina de pão? Não. Se você ama pão assim como eu, você vai viciar nessa máquina. E hoje eu vou contar a minha experiência com essa máquina de pão da Mondial. E eu comecei a pensar em comprar ela, porque os pães no mercado, gente, tá muito caro. Então eu pensei, por que não, né? Ter uma máquina de pão e já fazer logo em casa. Os ingredientes são baratinhos e rende muito, então foi isso que eu fiz. Vou deixar o site que eu comprei aqui na descrição. E ela veio nessa caixa. A caixa tá furada dos dois lados, mas não arranhou nem nada. E ela já vem com os potinhos de fazer a medida e também com o manual. E por dentro ela é assim, o gancho vai ali no meio, fica rodando e é assim que bate a massa. É esse pretinho aí que vai lá no meio e fica girando. Tem 19 funções. E quando você compra, você tem que fazer a cura, que nada mais é do que espalhar óleo. Depois você vai ligar ela. Vai deixar um pouco ligada e depois desligar. Tá lá tudo escrito no manual. Tem que fazer isso pra ela não grudar com facilidade. E depois eu já fui logo fazendo a receita. Essa daí é de pão caseiro que eu tava louca pra fazer. Demorou um tempo pra pegar as medidas e tal. Os primeiros pães não deram muito certo. Mesmo fazendo com medida, eu sou tão ruim de fazer pão. Mas a partir da 10ª vez eu consegui fazer pão e aí eu nunca mais errei. E pra usar ela também é bem simples. Só você apertar ali no menu e escolher o número que você quer. Do pão caseiro é o número 8, então eu coloquei o número 8. Dá pra você escolher a cor da casca também. Tem a cor clara, média e escuro. A cor clara fica mais fofa e a escura fica bem crocante. Depois é só apertar o botão vermelho, que é o iniciar, e ela já vai começar a fazer sozinha. O tempo de preparo dos pães vai de 1h55 até 3h55 minutos. Esse primeiro aí não deu muito certo, como vocês podem ver, ele não cresceu. Mas eu como do mesmo jeito, então tá tudo certo. Como eu falei, nas primeiras vezes eu não consegui acertar o ponto do pão, mas a partir da 10ª vez tentando, começou a dar certo. Mas também pode depender do clima. Se tiver muito frio, a massa pode ter dificuldade em crescer. Mas olha só, gente, como fica fofa. Esse daí cresceu bastante. Ficou bem fofinho, bem gostoso, do jeito que eu gosto. Esse tamanho aí dá uns 700 gramas. Dura um dia aqui em casa, assim, a gente come muito pão. Pão no café da manhã, almoço, jantar, toda hora eu quero pão. Por isso eu acho que valeu a pena, porque a gente come muito pão mesmo. Então eu acho que valeu muito a pena mesmo, fora que é bem facinho de fazer. Os ingredientes são bem baratos, rende bastante. Fiz até uma geleia de morango aí pra experimentar e ficou tudo de bom. Só uma coisa que não deu certo comigo, que foi mesmo um ponto negativo, foi que ela simplesmente não programa. Essa daqui, ela tem a função para você programar, por exemplo, para o dia seguinte, e ela faz o pão fresquinho para você de manhã. Só você colocar os ingredientes à noite e configurar ela para fazer o pão a hora que você quiser. Essa daqui eu tentei fazer isso umas 3 vezes, eu tentei programar ela para fazer o pão de manhã, mas ela simplesmente não fez o pão. E uma coisa que eu tive dificuldade também é que quando você escolhe uma opção e clica no vermelho, que é o botão de iniciar, não tem como voltar atrás, não tem como parar, desligar ela. Mesmo tirando da tomada, ela volta na mesma opção. Então, se por algum motivo eu errei a opção e quero escolher outra, não dá. Só se eu deixar ele fora da tomada por muitas horas, aí sim eu vou poder escolher outra opção. Por isso é bom prestar atenção para apertar no lugar certo. E esse foi o resultado aí do pão que eu tentei programar pro dia seguinte. Não deu certo. Eu poderia trocar ela, né? Mas como a gente vai ficar sem pão, é melhor deixar assim mesmo. Eu faço pão antes pra gente comer no dia seguinte. E uma dica aí pra acertar as medidas é medir tudo bem certinho. Mostrando aí um pouquinho das receitas pra vocês verem. E eu ainda não fiz todas as receitas. A receita que eu mais faço é de pão doce, porque foi a que mais deu certo, foi a que a gente mais gostou aqui. Mas eu sei também que dá pra fazer pão francês. Tem vídeo aqui no YouTube do pessoal ensinando como é que faz. Mas eles fazem a massa na máquina, depois tiram, modelam e assam no forno. Se vocês quiserem que eu teste, deixa aqui nos comentários, porque aí eu vou ter que fazer, né? Avisar também que uma vez eu tentei fazer a massa de pizza, segui igual tá na receita e não fica com gosto de massa de pizza. Decepção, hein? Decepção. Se não fica igual massa de pizza, pra que coloca que faz massa de pizza?
prometeu tem que cumprir. Eu tava esperando a massa de pizza. Mas fora isso, fora ela não programar e não ter um botão pra desligar, tá aprovada sim. Eu vou dar nota 8. Eu paguei, acho que foi uns 500 ou 600 reais. Mas tá aprovada sim. Na minha opinião, vale muito a pena. A conta de luz também subiu um pouquinho, né? Mas se eu fosse comparar com o dinheiro que eu gastava comprando pão, deu na mesma. O valor dos ingredientes e a conta de luz deu o mesmo valor que a gente gastava quando comprava pão. A diferença é que a gente agora tem pão fresquinho todos os dias e antes a gente não comprava todos os dias. Comenta aqui se você ficou interessado, se você teria uma dessa e até a próxima!